Glória a Deus, amados, a paz do Senhor para todos. Irmãos, posso pedir? Fique à vontade, fique sentado. Pode ficar sentado, fique à vontade. Vocês estão em casa, eu também estou em casa. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá. Nós ministramos uns anos atrás ali na Liberdade, né? Depois nós viemos mais 2 vezes e aqui nós estamos nessa noite. Irmãos, eu confesso a vocês que desde ontem eu fiquei bastante apreensivo com o dia de hoje. Aí você vai falar assim: pastor, mas você nunca pregou? Mas eu não sei, irmão, o que foi que aconteceu. E quando eu cheguei aqui na igreja, minha esposa orou por mim. Por quê? Porque eu estava nervoso. Meu Deus, 30 anos de pastorado nervoso. Mas sabe por quê? Porque falar de Jesus não é falar de qualquer pessoa. Falar a palavra de Deus não é como você estivesse lendo um gibi, uma revista de fotonovelas. Falar de Jesus, falar da palavra de Deus, está muito além de qualquer livro que você já leu, de qualquer história que você já ouviu. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, nós não estamos lendo biografia de alguém. Nós não estamos falando simplesmente de alguém. Estamos falando do Criador. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Estamos falando daquele que um dia morreu na cruz do Calvário para dar a sua vida por mim, dar a sua vida por você. Nós falamos de uma pessoa que um dia virá buscar esta igreja. Nós falamos da pessoa que abriu os seus braços e as suas mãos foram cravadas na cruz. E lá ele disse: Tetelestai, está consumado. E a sua vida foi entregue por mim, a sua vida foi entregue por você. E lá ele escreveu o meu nome e o seu nome no livro da vida. Muitas pessoas se preocupam com os seus nomes estarem escritos em outdoor, está escrito em revista. Muitas pessoas se preocupam que o seu nome esteja escrito no jornal, numa revista. Mas a nossa alegria é que o nosso nome está escrito no livro da vida. E um dia Ele vai nos chamar. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5. Aleluia. Eu não sei se você sente, mas eu sinto uma graça nesse lugar. Eu sinto que cada metro cúbico deste lugar está a presença de Deus, está a unção do Espírito Santo nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Confesso para você, se eu tivesse uma asa, eu estaria voando agora. Irmãos, aleluia. Eu não sei se você vê, mas eu vejo uma graça nesse lugar. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Se você ainda não chegou nesse lugar,
Se você ainda não entrou nesse santuário, eu convido que você entre no santuário agora. Se você ainda não chegou, parece que você saiu da sua casa, mas você ainda não chegou aqui, eu convido que você comece a adentrar no santuário. E você comece a sentir a presença, a glória, a graça de Deus derramado nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, remandarabiassurio darabacandarás. Aleluia. Há uma graça aqui, irmãos. É uma graça que, se eu não ministrar a palavra, não tem problema. O importante é a presença de Deus nesse lugar. É a presença, a graça, a glória de Deus nesse lugar. Aleluia, aleluia. Sinta Ele aí. Sinta, sinta. Você tem liberdade, você já entrou no santuário, você tem liberdade de adorar, bendizer, exaltar, de glorificar o nome do Senhor. Você tem essa liberdade, adore a Deus, aleluia. Oh, rabarabassura, rabacanda, rabaxereunabas, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Marcos capítulo 5 diz assim, a partir do verso 21. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Continue glorificando o nome do Senhor. Ele está aqui. Aleluia. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele pediu aos prantos e com insistência, ele disse: minha filha pequena está à beira da morte, vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada. Então Jesus foi com ele. E uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiadamente sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu-se em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu, perguntou: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe:
vez a multidão te comprime, a multidão te aperta de todos os lados, e tu perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrou-se diante aos seus pés e declarou-lhes toda a verdade. Amém? Eu não sei, e não sei se você já leu em algum lugar, e o nome dessa mulher, quem já viu o nome dessa mulher? Já viu, pastor? A idade dela, o nome dela, a idade dela, o nome do pai e da mãe, está escrito? A gente não vê, não lê sobre o nome, nem a idade. A gente não sabe o nome da mãe, a gente não sabe o nome do pai. A única coisa que é relatado aqui é que ela já sofria há 12 anos de uma hemorragia e não parava. Mas a doutora bioquímica, né, de biomédica, é você, não é isso? Né? Deve me responder, ela deve saber. O nosso corpo, dependendo da estrutura, né, varia-se de 5 a 6 litros de sangue no corpo, não é mais ou menos isso? Não é verdade? Né? Eu acho que quem é mais magrinho, um pouco menos, né? Quem é mais gordinho, como eu, um pouquinho mais. Você não precisa falar. Mas, enfim, é de 5 a 6 litros de sangue que tem no corpo. Eu fiquei pensando, né? Uma hemorragia, uns 7 dias mais ou menos, não é isso? Mais ou menos 7 dias, é isso? Não é verdade? 12 anos? Se você for pensar friamente, já não tinha sangue no corpo, né? Se tivesse jorrado direto, já não haveria e já teria morrido, concordam? Mas o que me intriga é que essa mulher, ela sofria dessa hemorragia, ela era dada como impura. Vocês concordam? Ela era impura. Ela não podia ficar na casa dos seus pais, porque ela era impura. Por ter uma hemorragia, ela deveria estar afastada da cidade, estar fora da cidade. Por sua vez, uma mulher desprezada, porque todos desprezaram essa mulher. Ela não podia ficar em casa e também não podia ficar na cidade. E ela foi obrigada a ir para essas casas, porque era comum naquela época, tinha essa casa que a mulher ficava, e quando terminava o fluxo, ela voltava para casa. Mas essa menina continuava lá. No outro mês, as mulheres, as moças voltavam novamente para lá, pastor, e a mulher continuava lá, ela não saía. Continuava presa lá. Mas o interessante é que todo lugar é comum. Todos os lugares, todo lugar é comum. Até Jesus chegar. Quando Jesus chega, tudo se transforma. Quando Jesus chega, tudo acontece. Quando Jesus chega, as lágrimas param de rolar. Quando Jesus chega, você para de chorar. Quando Jesus chega,
a dor some, a tristeza desaparece. Juntamente com Jesus chega a alegria. E essa mulher continuava lá e Jesus continuava operando os milagres. Jesus continuava fazendo a sua obra. Mas essa mulher continuava lá e o mês seguinte as amigas voltavam novamente. Porque quando a gente lê 12 anos, dá para formar uma amizade. Não dá para formar uma amizade com 12 anos? Certamente ela conhecia todas as mulheres daquela cidade. Era um fluxo aquela casa. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus. Quando eu escuto falar de Jesus, quando eu ouço eles falar de Jesus, o coração, irmãos, o meu coração vem aqui na garganta, porque parece que vai saltar, o meu coração vai saltar. Porque quando nós falamos de Jesus, nós não falamos de qualquer pessoa, nós falamos de Jesus. E Jesus é a causa de você estar aqui hoje. Jesus é a razão, é a causa eu estar aqui. E eu não vim aqui esta noite apenas para ministrar a palavra e nem tampouco para visitar alguém. Você não veio aqui porque você soube, talvez pela rede social, que eu estaria aqui. Você não veio aqui para isso. Você não veio aqui para me ver. Não veio, você não veio aqui para me ver. Eu me recuso, irmãos. Se tem alguém que veio aqui esta noite para me ver. Porque eu não vim aqui para ver alguém. Eu vim aqui porque eu queria ver Jesus. Eu vim a esse lugar porque eu queria sentir Jesus. E, irmãos, eu com toda certeza, eu estou aqui sentindo, irmãos, um calor tão grande, uma glória, porque eu sinto que Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo nesta noite. E Jesus nos trouxe aqui porque Ele precisa fazer algo na nossa vida, pastor. Deus nos trouxe aqui porque algumas pessoas precisam ser restauradas, outras precisam ser renovadas, outras precisam ser curadas, outras precisam de algo mais. Jesus trouxe você aqui para isso. Mas essa moça continuava sofrendo. Mas eu não sei quem foi. Talvez, Laisa, uma daquelas moças que estavam lá, que voltaram, olha, você gastou tudo, você gastou todas as suas economias com os médicos, toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro que você tinha, você gastou com os médicos. Provavelmente o pai e a mãe já não tivessem mais dinheiro, né, pastor? Né? Investindo nos médicos. Olha, mas o médico não deu jeito para você, mas quando eu estava vindo para cá, isso eu conjecturando, não está escrito, ok, irmãos? Para você vai falar que eu escrevi a Bíblia, tá? Certo? Mas de repente, uma daquelas mulheres, elas estavam voltando novamente para casa, porque no ciclo dela ela não poderia ficar em casa, ela já sabia que ela tinha que ir para lá e viu a moça de novo. Menina, mas você sabe como é que uma mulher conversa, né, pastor? Menina, mas você aqui de novo, tal, como é que pode? Ah, lembrei de uma coisa. Eu estava passando por ali e eu vi uma multidão. E eles gritavam, falavam, Jesus, 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 ali. Está passando uma multidão aqui perto. Quem sabe, se você for até lá, Jesus não pode curar você. Isso sou eu que estou falando, mas a Bíblia me dá esse direito, ok? Essa mulher, ela era desprezada. Ela logo pensou, eu sou desprezada. Eu sou solitária.
Eu vivo na solidão. Eu estou depressiva, estou com depressão, porque é normal, né? Algumas pessoas ficam meio depressivas. Estou com uma dor no físico muito grande. E além de tudo, ela tinha dor espiritual. Morava numa casa fora da cidade. E para poder ver Jesus, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Vocês lembram que ela não podia sair da casa, concordam? Seria fácil romper, sair ali na sala e todo mundo ver? Vamos supor que as moças, as mulheres lá, vissem ela abrindo a porta para ir para a rua. Ela seria barrada, não seria? Ela precisou romper isso. Romper esse medo. E ir até o encontro de Jesus. E algumas vezes, para nós alcançarmos alguma coisa do Senhor, nós precisamos pagar algum preço. Talvez você está aqui esta noite, está me ouvindo e alguma coisa não aconteceu na sua vida ainda, porque você ainda não se desfez daquilo que você deveria se desfazer. E você está amarrado aí. Aí você tem medo de dar o próximo passo. E algumas vezes, algumas decisões nós temos que tomar na nossa vida. Algumas vezes você precisa tomar uma decisão que provavelmente vai doer dentro de você, mas você precisa tomar essa decisão. E qual era dela? A decisão era sair da casa. Ver quem? Ver Jesus. Pois bem, ela consegue. Ela sai da casa. Não sei como ela conseguiu, mas ela conseguiu romper essa barreira dentro de casa. Percebe que algumas vezes nós temos barreiras dentro da nossa casa? Percebe que algumas vezes você olha para você e você vê barreira dentro da sua casa? Eu sempre falo que a minha casa, a minha esposa está aqui, a minha casa é um pedacinho do céu. A sua casa tem que ser um pedacinho do céu. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Mas essa mulher, ela tinha uma barreira. Ela tinha que enfrentar as amigas. Ela teria que ir para a rua para poder ver Jesus. De repente, quando ela chega na rua, ela começa a escutar vozes. Muitas vozes. Muitas vozes. Caiu agora, veio. Algumas vezes as coisas não acontecem na sua vida porque você está escutando outras vozes. De repente os seus ouvidos deveriam estar abertos para Jesus e os seus ouvidos estão abertos para ouvir coisas. Paz, pastor Nilton. E essa mulher ouviu aquele barulhão. E ela está aqui no fundo. Atrás. Jesus está lá na frente. Ela teria que enfrentar essas barreiras. E era uma barreira. O que você faria? Se fosse você, o que você faria? Sair empurrando todo mundo, né, irmãos? Afinal, eu quero ver Jesus. E ela começa, dá licença, deve passar
debaixo da perna de um, da perna do outro, e empurra aqui, empurra ali, deve ter aberto um corredor, e ela só no caminho, pensando: Jesus não precisa nem olhar para mim. Entre linhas é o que está escrito aqui. Jesus não precisa nem falar comigo. Jesus não precisa nem olhar para mim. Basta, aleluia, basta eu apenas tocar nas orlas da sua veste. Basta apenas eu tocar. E eu sei que o meu milagre eu vou receber. Aleluia. O dono da casa está aqui, viu? O dono da casa está aqui. E ela falava assim: apenas eu quero só tocar, só tocar. E ela rompe as barreiras. Eu não sei se ela puxou, não sei se ela... A Bíblia diz que ela só tocou, certamente com o dedinho, assim, né, pastor? Com medo, trêmula, tocou no dedinho lá na barra das vestes de Jesus. Jesus continua andando. Jesus segue viagem. No mesmo instante, Jesus parou. Jesus parou. E Jesus começa a fazer a seguinte pergunta: quem me tocou? Quem foi que me... Eu quero saber quem me tocou. Ora, seria mesmo essa a pergunta que ele deveria fazer? Se todo mundo estava apertando ele, empurrando ele, a multidão empurrava de um lado, do outro, né? Certamente empurrava as costas dele. Vamos, Jesus, vamos rapidão, porque nós queremos chegar lá. Vamos, né? Certamente. Jesus, ops, nananina não. Alguém me tocou. Alguém me tocou diferente aqui. Jesus quer que você toque nele diferente hoje. Jesus quer que você toque diferente nele hoje. Ah, pastor, eu já vim no culto, eu já orei, já o grupo de louvor entoou louvores, eu me alegrei. Mas você não tocou direito nele. Jesus está aqui esta noite, na pessoa do Espírito Santo, esperando que você toque nele. Que você trisque pelo menos nele. Naquele momento Jesus para. Naquele momento Jesus para. E Jesus começa a perguntar: quem foi? Quem foi? Quem foi que me tocou? Os discípulos. Não, Jesus, isso é pergunta que o Senhor faça. Todo mundo está te empurrando, te apertando. Não. Alguém me tocou aqui. Alguém me tocou aqui. Alguém me tocou aqui porque eu senti. Jesus diz: eu senti que de mim saiu virtude. E ela trêmula. Ela toca e de repente, imediatamente, cessa. O sangue para. A cura foi imediata. A transformação foi imediata. Jesus procura e ela se apresenta. Jesus, foi eu, Jesus. Jesus, eu não tinha força, Jesus.
Jesus, as minhas pernas estavam bambas. Jesus, eu não sei como eu cheguei aqui, Jesus. Jesus, olha só, olha a minha estrutura. Eu estou magrinha, sem força, mas Jesus, foi eu, Jesus. Jesus olha para ela, filha, aleluia. Uma mulher que estava desprezada, uma mulher que estava jogada, uma mulher que não tinha nem o direito de dar um rolezinho na cidade, não podia. Mas de repente Jesus fala, filha. Jesus olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou. Vá e ser livre deste mal. Imediatamente. Para aquela mulher, o de repente de Deus aconteceu ali. De repente para você, o de repente pode ser hoje na sua vida. Tudo aquilo que você tem buscado, procurado, tudo aquilo que você... Toda lágrima que você tem chorado esse tempo todo, pode cessar hoje. Talvez você esteja procurando uma cura interior. Porque vocês sabiam que na igreja tem muita gente doente assim, pastor? Tem muita gente doente por dentro. De repente, por um mal que fizeram a você há muitos anos atrás. E você derrama lágrimas até hoje. De repente, o mal que fizeram com você há muitos anos atrás. E você sofre até hoje. Mas se Jesus tocar, se você se curvar diante dele hoje, essa dor vai embora. Essa tristeza vai embora. Essa angústia vai embora. Ela tocou de um jeito diferente. Algumas vezes, para recebermos algo de Deus, precisamos tocar nele diferente. Essa mulher rompe todas as barreiras. Rompeu todas as barreiras. Ela perdeu até a vergonha, né? Porque era vergonhoso sair na rua, né? Ela perdeu a vergonha. Falou, não, é hoje ou nunca. É 8 ou 80, mas tem que ser hoje. Sempre na nossa vida tem o dia D. Sempre tem o dia, irmã. E o seu chegou hoje. O seu dia. Você precisa, muitas vezes, romper algumas barreiras. Primeiro delas, pastor, às vezes é a dúvida, né? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me vendo? Será mesmo? Essa menina, ela não teve dúvida. Ela foi atrás de quem tinha para dar. Ela foi atrás da pessoa certa. Ela sabia que só Jesus poderia fazer, só Jesus poderia dar aquilo que ela precisava. Jesus para ela foi o último recurso, ok? Foi o último recurso.
que na realidade, para nós, Jesus tem que ser o primeiro recurso. Lembra? A pastora leu aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só que nós deixamos Jesus lá para trás. Nós deixamos Jesus por último, porque primeiro você procura o médico, concorda, pastor? Primeiro nós procuramos o médico. Porque o médico é a autoridade que Deus deixou aqui para que quando nós estivéssemos doentes, fôssemos até Ele. Amém? Verdade? Só que algumas vezes o diagnóstico do médico é ruim, né, pastor? E aí nós acreditamos no diagnóstico do médico. Ele diz: não tem mais jeito, não tem cura para você. Aí nós ficamos desesperados. Nós recorremos a quem? A Jesus. De repente, os médicos Isso você já usou? Todos os... O jeito então é eu recorrer a Jesus. O homem dá para você uma palavra, mas a última palavra não é dele. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. E essa mulher, ela foi no lugar exato, no lugar certo. Ela foi até Jesus e a vitória chegou, a vitória veio. De repente, eu não digo aqui, mas em muitos lugares, as pessoas não recebem de Deus o que deveria receber, porque estão buscando em outro lugar. Ah, hoje eu quero uma palavra, eu quero ouvir uma palavra, hoje eu quero. Ao invés de vir aqui, ao invés de entrar no quarto, Mateus 6,6, trancar a porta e buscar a palavra, nós buscamos e batemos em outra porta, nós buscamos em outro lugar, nós buscamos em outra pessoa. Não é verdade? É verdade. Pastor, por que você está falando assim? Porque já aconteceu comigo. Eu queria ouvir uma palavra que enchesse o meu coração e eu procurei em outra pessoa. A palavra foi boa, a pessoa me deu uma boa palavra, mas eu não poderia ter primeiro buscado em Deus?
Eu não poderia ter buscado esta palavra em Jesus? Poderia. E é por isso que algumas coisas não acontecem na nossa vida. Porque nós procuramos outro caminho. Nós procuramos outras pessoas. Nós batemos em outras portas. Mas hoje, Jesus lhe trouxe aqui para dizer para você que Ele quer derramar na sua vida aquilo que você precisa. Deus quer responder a você a pergunta que você tem feito. Deus quer responder a você. E se você veio atrás desta resposta, a resposta chegou para você. Agora você precisa tocar, porque quando a gente toca em Jesus, Jesus para e volta para nós. Se você quiser receber o toque de Jesus nesta noite, com permissão do nosso pastor, fique em pé, vem aqui, eu quero orar por você. Você veio buscar algo e Deus tem algo para você nesta noite. O toque Deus quer fazer. Venha, em nome de Jesus, venha. Quero orar por você. É apenas um toque. É apenas um toque. Toque nele. Venha. Você precisa, eu sei que você precisa. Venha. Jesus está chamando você. Jesus está chamando você nessa noite. Ele quer tocar em você um jeitinho todo especial. Abra o seu coração para Ele e toque nele. Olha para você. Olha para você. Veja se está tudo bem com você. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você e veja, está tudo bem com você. Se estiver tudo bem com você, parabéns. Mas se você acha que tem alguma coisa meio desajustado, se você acha, venha, nós vamos orar e Deus vai colocar tudinho no lugar nessa noite. Chega, deranda rabaçu, deranda rabacanda rabas, orianda rabas, recanda rabaçu, deranda rabas. Aqui no nosso meio tem alguém, alguma pessoa que está distanciado dos caminhos do Senhor, faz tempo que não congrega. Tem alguém aqui que deseja voltar nesta noite, fazer um novo concerto com Deus? Tem alguém? Se tiver, venha. Se você estiver com vergonha de mim, eu vou fechar os meus olhos, eu vou orar por eles e você venha. Tem alguém? Vamos orar. Você pode estender a sua mão para cá, por favor? Senhor, é em nome de Jesus que nós oramos. É em nome de Jesus que nós nos dirigimos diante do Teu trono nesta noite, Pai, nesta hora. Senhor, está aqui o meu irmão, a minha irmã, Senhor, está aqui, Pai. Senhor, todos que estão aqui estão precisando de um toque, Senhor, estão necessitados de um toque. Senhor, vai tocando de uma forma especial, Senhor. Senhor, vai curando, vai libertando, vai dando graça, Senhor. Tem pessoas que estão doentes por dentro, está machucado por dentro, Senhor, vai curando agora em nome de Jesus. Senhor, cura agora em nome de Jesus. Deus, coloca tudo no lugar, Senhor. O Teu Filho tem procurado, tem buscado, Senhor. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui, Pai.
vai tocando de uma forma especial sobre cada vida, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés vai tocando nesta noite, vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor, em cada vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, faça a tua obra nesta noite. Faça a tua obra nesta noite, faz o teu querer, faz a tua vontade, Senhor, porque nós viemos aqui te adorar, bendizer, exaltar e glorificar o teu nome. Deus, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa a tua igreja, Senhor. Esta é a nossa oração, Pai, esta é a nossa oração. Nós oramos a Ti na certeza que o Senhor vive, que o Senhor reina para todos sempre. Pai, obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. E você pode aplaudir o Senhor, pode adorar o Senhor, pode exaltar o nome do Senhor, louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Deus abençoe. Obrigado, pastor Welles, obrigado, igreja. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E vamos adorar o Senhor.